Reunimos o conhecimento antes que ele fosse apagado. O conhecimento foi fragmentado. História apagada, tradições esquecidas, verdades escondidas. Mas agora, tudo foi reunido. A Esfera, o portal de conhecimento do Instituto São Brandão, que inclui os 7 cursos raízes essenciais, a biblioteca milenar, mais de 550 aulas, 75 módulos de formação, comunidade fechada, lives semanais, exclusivas, com direito a fazer perguntas. Para mim, Márcio Pichel, aqui do canal Além da Nuvem. E ainda participa de grupo de alunos comigo, com participação diária sobre todos os conteúdos. A Esfera te dá 3 anos de acesso completo. Não é apenas um curso, é um portal de conhecimento com muito conteúdo para você ter respondido a todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas sobre os assuntos apagados da história. Entre para a comunidade que está redescobrindo as verdades escondidas. Entre na Esfera. Link na descrição e no comentário fixado. Ok, pessoal. Só lembrando, tá, pessoal? A gente teve uma mudança aqui no site do Instituto São Brandão. Tá reformulado, tá bem bonito ali, tá? Dei uma olhada lá também. Tá tendo a promoção cupom 50% off em qualquer um dos cursos avulsos do Instituto São Brandão, tá? 50% off, é só colocar cupom 50 na hora de efetuar a sua matrícula, se você se interessar. Por exemplo, Metafísica e Fenomenologia. Entrou ali, quero me matricular, entrou na página de pagamento, cupom de desconto aqui. Possui algum cupom de desconto? Você vai colocar ali cupom 50, ok? Aplicou, baixou pela metade, pode parcelar até 12 vezes. Outra observação, a Esfera especificamente, entrou lá no site do Instituto São Brandão, tá? Na Esfera, você clicou ali, antes de eu entrar na apresentação, só explicar isso daqui, tá? A Esfera, você vai entrar na Esfera, tá com um cupom, também tem um cupom Esfera 25 agora, tá? Esfera 25. Não tem aquele de 50, assim, foi só no lançamento mesmo, né? Mas ainda tem essa opção Esfera 25. Te dá acesso por 3 anos, você pode parcelar em 12,37, tá? 3 anos de acesso à Esfera. Não vai voltar cupom de 50% de desconto, tá? Não adianta ficar esperando, porque não vai voltar. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que vai subir a Esfera daqui a um tempo, porque a gente vai incluir conteúdos físicos, impressos. Então, cada curso vai ter a sua própria apostila que vai formar a coleção da Esfera. Tá? São os livros da disciplina, na verdade. Tá? Então, além das videoaulas ali, que tem lá quase 600 aulas, lives semanais, grupo fechado, comunidade fechada, o estudo completo, né? Você ainda vai ter o conteúdo impresso, que vai ser como uma enciclopédia, basicamente, da Esfera. Então, quem já tem a Esfera, depois vai poder adquirir, evidentemente, sem precisar comprar a Esfera para isso, né? Vai ter um preço especial ali para quem já é aluno, tá? Bem mais barato, mas a Esfera vai subir, provavelmente vai... Hoje ela está R$500 e dividida em 12 vezes, né? Com 3 anos de acesso, tá? Se você usar o cupom 25, vai ficar 12,37, que está bem acessível, 3 anos de acesso. Assim, é conhecimento... Para você vai estar em casa, tá? Você vai estar ouvindo, você está fazendo alguma coisa, está no carro, você vai escutando, você vai aprendendo. Eu duvido que você vai ter acesso a esse conhecimento e vai enxergar o mundo da mesma forma. E não vai ter uma transformação, uma expansão da consciência absurda com a Esfera. Eu duvido, tá? Eu rasgo meus livros atrás de mim se isso acontecer. Se você fizer a Esfera e assistir os conteúdos que estão ali, se você disser para mim, eu sou a mesma pessoa, não mudou nada na minha vida, eu rasgo todos esses meus livros aqui. Eu rasgo, tá? Porque eu duvido. É impossível.
Tá? Bom, e depois ele vai para 650 ou 700 reais depois que tiver com os livros impressos, entendeu? Então, e aí, claro, o valor que o aluno vai pagar vai ser só a diferença entre o valor de hoje e o valor depois ajustado, tá? Mas se você quer entrar para a Esfera agora, aproveita já, enfim, já vai poder começar a ter acesso antes que tenha esses ajustes aí, aproveitando esses 25% de desconto. Se você não pegou a promoção de lançamento, pega essa. Aproveita agora. Tá? Que é a oportunidade que você tem ali. Eu vou deixar também o QR Code na tela aqui, enquanto eu vou entrar na apresentação, ok? Até porque os conteúdos que eu falei desse nível de coisa que eu vou falar hoje aqui foi só no conteúdo fechado. Só um segundo, tá, pessoal? Vamos começar aqui então, tá? Isso aqui eu não vou mostrar ainda. Relatório de inteligência, arquitetura de compartimentação e a governança das linhagens metafísicas. Olha o nível do estudo, tá, pessoal? Bom, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o slide. Antes de eu abrir os slides, eu quero que você entenda uma coisa. Termos de dimensões. O filme fala, então, de inteligências não humanas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito se são ETs, aliens, anjos caídos, anjos, entidades espirituais. Eu não vou entrar nesse mérito, porque no final das contas, deuses antigos, né? Porque no final das contas, no final, é tudo a mesma coisa, tá? São seres diferentes que ou estão num processo metafísico e transcendente, ascendente ou descendente, né, para cima ou para baixo. Quando você lê as escrituras bíblicas, né, respeitando aqui todas as religiões, as diferentes crenças de cada um, né, aqui a gente tem pessoas de todas as religiões, tá? E pessoas que não têm religião também, né? Mas assim, existem algumas coisas que tem nas escrituras bíblicas, né, que de modo geral o brasileiro médio, o cristão ocidental, ele esquece dessas coisas. Ele esquece não é porque ele é mal intencionado, ele esquece porque ele não entende. Então ele meio que deixa de lado, ele foca naquilo que ele entende. Mas existem grandes mistérios ali, né? Como os Elohim condenados a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes, de Salmos 82, popularizado teologicamente na teologia do Conselho Divino, pelo doutor especialista em línguas semíticas Michael Heiser, e teólogo e doutor especialista em línguas semíticas, né? Então, onde ele vai falar dos Salmos 82 e da queda desses Elohim, da descida, da perda de autoridade desses Elohim, seres celestiais que não julgaram a terra com justiça, naquele período onde o Altíssimo havia designado um por nação, né? O número das nações segundo o número dos filhos do Altíssimo que ele designou ali. Então, e quando você quebra essas chaves, rompe essas fronteiras, você consegue entender. Você cria uma ponte que elimina o abismo entre o conhecimento, a visão bíblica, conhecimento e visão bíblica e das mitologias do passado. Você consegue entender a conexão. Por isso que é importante. Você entende também que Colossenses diz assim, que por meio do sangue vertido na cruz, o Pai, né, reconciliasse através de Cristo, né, consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Tá? Então, claro que isso já é um problema, né, para o pálido ponto azul do Carl Sagan. Se você imagina a Terra como um pálido ponto azul minúsculo num espaço grotescamente, absurdamente gigante, que você não consegue sequer conceber, que forma um atrofiamento quantitativo, uma incapacidade cognitiva de processar aquela dimensão de milhões e bilhões de anos-luz de distância.
Isso não faz muito sentido, né? Por que nessa terra, especificamente, no meio do nada, Deus resolveu reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus? Agora, no cosmos, mais centralizado ali da Idade Média, do início da era cristã, ou mesmo das visões de mundo passadas, na visão de Platão, né, no cosmos segundo Platão, segundo Aristóteles, onde tudo era interligado por uma espécie de fio invisível que conectava toda a estrutura desse cosmos. Então, se você reduz a existência ao cosmos tal como ele é, e que nós ainda não temos a plena compreensão, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido do que nessa visão, eu não vou nem dizer moderna, vou dizer modernista, porque tudo que a gente tem hoje como estabelecido, adotado como convenção, é isso aí. Um grande ismo, um grande ista. Então, é um modernismo, é uma visão cientificista, materialista, iluminista. Tudo é um grande ista, porque é tudo ideológico. Nada disso aqui, nada que vem dessa visão corresponde à realidade tal como ela é. É simplesmente um aparato de proteção cognitiva que aqueles que estabeleceram esse aparato fizeram para protegê-los do restante da humanidade, que deveria crer no materialismo para não tocar nas coisas que eles decidiram que não era interessante que a gente tocasse, visse, percebesse ou adotasse as como verdade. Então a gente resolveu estudar a matéria até as últimas consequências dela, e nós fomos até as partículas subatômicas. Nós chegamos à física quântica. E sabe o que aconteceu? Nós transcendemos a matéria através da ciência. Porque só a metafísica explica de onde vem a energia que sustenta os elétrons. As explicações que a gente passa a ter pela ciência convencional, elas ficam carecendo de algo que realmente traga uma explicação satisfatória. Então a gente começa a entender aquilo que aquele garoto, que é o mais jovem, considerado o mais inteligente do mundo, né, disse: eles estão abrindo um portal interdimensional no CERN. Eles vão trazer seres de outras dimensões do CERN. Pô, o cara não é o mais inteligente do mundo? Por que ele tá vestindo um chapéu de alumínio, então, e falando coisa de teórico da conspiração da internet? Então, das duas, uma. Ou os chapéus de alumínio são comparáveis ao garoto mais inteligente do mundo, ou ele não é o garoto mais inteligente do mundo, e os critérios que o pessoal está usando para medir estão equivocados, o que implica em dizer que os cientistas erraram de novo ao alegar que ele era o garoto mais inteligente do mundo, porque ele falou isso. Aliás, não só ele, como o presidente, o diretor, na verdade, do CERN, disse algo do tipo também em entrevista, né? Então, a gente começa a entrar numa situação que basicamente o pessoal já entendeu que aquela historinha que foi contada, sabe, pela cosmologia convencional atual, é tudo conversa para boi dormir, já deram uma bica nisso, chutaram para longe e já estão estudando na cara dura outras dimensões, basicamente. Como é que eu acesso? Em larga escala, cientificamente, tecnologicamente. Por quê? Por outros processos, o pessoal faz isso desde sempre. Desde que aconteceu aquilo que Enoque relatou, ou melhor, que o livro de Enoque relatou, considerando que seja um pseudoepígrafo e não escrito por Enoque de fato.
como a ciência acha que é o caso. De fato, as cópias são, né? Mas pode ser que tenha havido uma tradição oral diretamente de Enoque ou não, tá? Ou não, mas não interessa aqui. Daquele tempo em que os anjos que desceram à terra ensinaram segredos aos homens, ou melhor, primeiro, às mulheres humanas, com quem eles mantiveram relações. Então o pessoal sempre fez isso desde sempre e era assim já. A coisa já era assim. Então isso que você está vendo na sua tela agora, eu vou encerrar aqui vou tirar o QR Code da tela para não atrapalhar, tá? Mas o link está na descrição para quem se interessar pela esfera. Isso é um tesseract, um hipercubo. O que é isso? É um cubo. Você tem a primeira dimensão, que é o ponto. Você tem depois o 2D, que é o plano, a segunda dimensão. A terceira dimensão é a profundidade. Né? Segundo essa visão, tá? A quarta dimensão é o movimento, o tempo. Então, o espaço se desloca através do tempo. Tá? Então, você tem que dar um movimento para ele. Até aí nós estamos. Até aí nós compreendemos. O que nós não compreendemos é como que um cubo nasce de dentro de um cubo. Isso é o hipercubo, é o tesseract. Tá? A Marvel utiliza simbolicamente como um dispositivo nos filmes da Marvel, onde os deuses, né, nórdicos, ali, Thor, e a galera dele ali, os irmãos, pais, enfim, usam para viajar entre as dimensões, para chegar na Terra. Tá? Então, mais ou menos como a Merkava, como o veículo interdimensional utilizado para transpor as dimensões, para atravessá-las. Um aparato interdimensional, um aparato evoluído, né, usado por seres que compreendem essas coisas e vivem elas com uma certa naturalidade. Tá? Então, para isso você tem que começar a entender as dimensões e o universo e o cosmos. Tá? Então, como se isso como um veículo que possibilita o deslocamento. É o ponto em que a transmutação não é mais um objetivo a se alcançar. É a forma de se viver. Ela não é mais o objetivo, ela é o natural. Tá? Imagine seres que, se você percebesse-os, seriam translúcidos viajando em veículos interdimensionais, rasgando ou rompendo, atravessando o tecido do espaço-tempo. É disso que se tratavam, por exemplo, os Vimanas da Índia. E não somente. A etimologia do Vimana já traz a palavra atravessar, incutida. Eram veículos para se atravessar de um espaço para outro. E não era assim, atravessar daqui para Júpiter, daqui para galáxia tal. Viajando assim, como que pelo espaço, né? Tipo Star Trek. Não era disso que estava falando. Era atravessar do mundo dos deuses, né, para o mundo dos homens. O mundo onde se respira o akasha, o éter, para o mundo onde se respira o ar e se pisa na terra.